Fala pessoas, dia 28/11, sexta-feira, mais um dia de muitas notícias acumuladas, muita coisa para ser conversada, tá? Até de políticos que sumiram, estão reaparecendo, coisas gravíssimas, questão dos militares, muita coisa importante. É um vídeo importante hoje, gostaria de agradecer a todos que ajudam o canal, ou você é membro, ou você tá no Patreon, ou você também clica no link da Amazon. Se você clicar, navegar e comprar qualquer coisa, ajuda o canal. Aproveite a Black Friday, vê se tem algum preço legal aí na Amazon e ajude o canal, porque vídeos assim não são fáceis de fazer. Você tem que ter muita cautela, muito cuidado e leva horas e horas para reunir e você ter a ciência de todas as notícias do que está acontecendo. Mas vamos falar um pouquinho do Aécio. Aécio Neves assume presidência do PSDB e sinaliza possível apoio a Tarcísio em 2026. Do nada, o PSDB que estava quase apagado, quase morto, né? O Aécio então nem se falava nele, né? Tá começando a aparecer, já faz um tempinho que ele vai sendo citado. Agora na presidência já fala até de Tarcísio. Aécio diz que PSDB pode lançar candidato ao Planalto em 2026, né? É mais um papo mais ou menos assim, ó. Não pode ficar entre Lula e Bolsonaro, ou filho do Bolsonaro. Tem que ter uma terceira via. A terceira via está cada vez mais presente aí por causa de tudo isso que vem acontecendo de prisão do Bolsonaro, né? A conversa reservada de Aécio e Tarcísio sobre 2026. Então Aécio ele chega e fala assim, não, porque o Tarcísio, cara, ele é um cara inteligente e tal, mas ele ainda tem muitas amarras com o bolsonarismo. Isso pode ser resolvido e tentando trazer o Tarcísio pro lado dele. Não sei como vai ser, mas aparentemente esse é o plano dos caras, tá? Porque se tiver Tarcísio ao lado, ele for um nome forte. Só que isso tudo vai depender, inclusive, dos bolsonaros, porque eu percebo que, né, no bolsonarismo existe toda essa questão que é muito forte ainda da pessoa Jair Bolsonaro. Não ter apoio do Jair Bolsonaro talvez vai complicar para a terceira via. Não sei se eles vão conseguir tão facilmente assim, né? Mas por que eles estão animados? Porque a STF declara fim de processo e Bolsonaro já pode cumprir pena. Então é aquilo. Do outros 5 também, ó, a STF mantém prisão de Bolsonaro e outros 5 após audiência de custódia. A audiência de custódia funciona só para alguns, né? Para Bolsonaro não funcionou, né? De ele poder ter aí uma segunda chance. Por unanimidade, a STF mantém a execução da pena de Bolsonaro e condenados. E aí vocês vão entender do Bolsonaro e outros por que aí existe toda essa tentativa de manipulação e a terceira via tentando aparecer nesse momento tão de fragilidade da direita. E é um dano bem profundo aí quando a gente fala de militares, tá? Ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, é preso pela PF em Brasília, tá? E você vai ver até a cela dele, que é a tal da Papudinha. Essa Papudinha eu não conhecia. É que é 4 a 5 vezes maior que a de Bolsonaro. E a gente tá falando praticamente de uma casa, tá? É uma casa que aí tem vários cômodos, provavelmente é maior que da casa que eu moro, tá? Muito provavelmente maior. E aí tem tudo, a geladeira, a sala exclusiva, a água quente, armários, cama de casal, TV. Ex-ministro também terá acesso a uma área externa exclusiva para praticar exercícios físicos sem controle de horário. Então ele vai estar aparentemente uma vida tranquila. Mas é claro, você sabe que você vai ficar preso ali sem poder fazer mais nada, né? Então choro e solidão fazem parte aí da primeira noite do Anderson Torres na Papudinha. E você percebe, esses caras que têm essa vida, né, o próprio Bolsonaro, provavelmente ele não ficou nos Estados Unidos justamente porque ele gostaria do jet ski, do pastel que ele gosta de comer, é uma pessoa muito ligado, né, a essa liberdade. Isso afeta realmente. Imagina então o Bolsonaro como está naquele cubículo, né? Quanto tempo o Bolsonaro pode ficar preso em regime fechado, o pessoal se pergunta. Condenado a 27 anos e 3 meses, né, ele pode ir ao semiaberto após cumprir 6 anos e 9 meses, né? Então você percebe, é um tempo muito longo, sem falar na inelegibilidade. Aí ele vai ficar inelegível até os 105 anos de idade. E isso você percebe o quanto custa enfrentar o sistema, tá? Então, o cara nunca mais, se depender aí do establishment atual do Brasil, nunca mais ele concorre a nada, tá? Bolsonaro faz pedido direto à Mota e ao Columbi para pautar a anistia, diz o Flávio. Então já estão tentando, mais uma vez, buscando anistia. Você vai perceber que aparentemente o cenário não está favorável, até quando a gente vai falar do Eduardo Bolsonaro. Flávio afirma que a família foi proibida de levar comida a Bolsonaro, falou, não vai levar não, né? Porque tem que seguir as regras da PF. E Bolsonaro tem muito receio. O Bolsonaro diz temer envenenamento na prisão, tá? Com certeza ele tá muito preocupado. Muita gente cogita isso aí realmente, tá? Moraes cita a prisão de Lula para manter Bolsonaro na PF. Então ele relembrou o caso do Lula, que o Lula ele nunca foi para um presídio. Ele ficou sempre na PF, numa cela lá que ele falava que lia livros, foi tranquilidade, né? PL anuncia a suspensão dos salários e atividades partidárias de Bolsonaro, tá? Então não só essa questão da liberdade, questão de dinheiro também, né? Bolsonaro recebeu um salário de 42 mil do partido e aí no total a bruta superior a 100 mil mensais, tá? Ele ainda vai ter as 2 aposentadorias da Câmara e Exército que ele seguirá recebendo, só que vai saber, né?
Se deixar, os caras tiram tudo. Lembrando, Moraes manda a defesa de Bolsonaro explicar o uso de celular por Nicolas, tá? Nicolas chegou lá, provavelmente foi conversar com alguém da família dele e o que aconteceu? A Globo filmou. Olha só o bate-bola, o vôlei aí, né? Então a Globo levantou a bola, vai lá o Moraes e corta. E aí começa aí também mais um problema na vida do Nicolas. Ninguém da direita vai ter tranquilidade, tá? Ex-ministro Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são presos. E aí a gente vê um dos casos mais críticos da história do Brasil, uma coisa que eu sinceramente não previa que chegaria a esse nível de militares que tem uma vida aí simplesmente impecável no exército, recebendo esse tipo de tratamento nessa idade tão avançada. Exército prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio em quartel de Brasília, tá? Ex-comandante da Marinha foi preso enquanto treinava em academia no DF. E olha só como Lula reage. O Brasil deu lição de democracia ao mundo, diz Lula após prisão de Bolsonaro e também dos militares, porque isso aí é exatamente o sonho molhado dos esquerdistas, que eles lutaram e tentaram há tanto tempo, há tantas décadas, através de se infiltrar, né, nas faculdades, da questão de doutrinação, para conseguir, inclusive, se você for ler os comentários, o pessoal achando isso muito normal, saudável e feliz, tá todo mundo, o povo simplesmente batendo palmas, não entendendo exatamente o que está acontecendo. Muita gente talvez não espera o que vai vir no futuro se tudo der errado, mas com certeza Lula, outros estão todos muito felizes, porque no regime militar eles sofreram, agora estão tentando, a primeira vez que eles conseguem realmente afetar os militares com a ajuda de outros militares, né? Preso aos 78 anos, General Heleno só pode ficar em unidade na qual o comandante tenha precedência hierárquica, tá? Mas não muda nada, sendo que está em idade avançada, problemas de saúde. Você imagina passar a vida inteira sem nenhum tipo de problema e o Brasil chegou num nível tão para a esquerda que até isso está acontecendo, militares presos. Eu não esperava. Quem assistia meus vídeos na época do Omar Aziz falando, batendo de frente com os militares, eu não acreditava que os militares permitiriam essas coisas, né? Claro que a gente vai ver umas notinhas de repúdio ali, mas não vai ter muita volta. Tudo vai depender no ano que vem o que os Estados Unidos vai fazer. Se fizer, né, existe possibilidade de não fazer nada, tá? Eu torço para que o Brasil tenha aí uma estabilidade, né? Que ele consiga pelo menos se ver um pouco livre dessas agarras tão maléficas da esquerda. Exército temia desordem na tropa com o Bolsonaro detido em quartel. Para piorar a coisa para o Bolsonaro, que poderia muito bem ficar numa prisão no exército, os militares lá vão lá e falaram que não, porque ia dar... Eu fico perguntando, né? Desordem na tropa. Vocês não têm unidades, não têm, né? Não são coordenados, não tem toda uma questão aí de disciplina. Mas será que foi só isso? Clube militar se manifesta sobre prisão de generais condenados, tá? Então, clube militar aí tá falando que é tudo muito injusto, mas será que é o suficiente? Claro que a STM já também aí, ó, deverá julgar a perda de patente de Bolsonaro e militares condenados. Você sabe muito bem que o STM também já está aí, também não tem muita esperança com a STM. E aí você pensa, né? Os caras tiveram uma vida aí. General Heleno, inclusive, sei que notas máximas, o cara não tem nada, né? Uma conduta completamente ilibada, sem problema algum, e vai perder tudo, tá? Enquanto isso, para você ver o contraste, condenada a 10 anos, dama do tráfico do CV, ficou só 177 dias presa. Aí você vai se perguntar por quê. A decisão atende ao argumento da defesa de que Luciane precisa estar em casa para cuidar de suas 2 filhas, que estariam correndo grave risco emocional e psicológico. Segundo a defesa, a filha mais velha, de 18 anos, tem histórico de transtorno emocional. A mais nova, de 11 anos, lida com ansiedade e depressão. E por isso foi solta. Eu não preciso falar mais nada do Brasil, né? Acho que ficou bem claro a situação. Moraes ordena a apreensão de celular e bens da esposa de Ramagem, foragido da justiça, diz aqui o InfoMoney. E o que acontece? Ela conseguiu seguir o marido, ela foi no aeroporto, foi parada, pegaram o celular, verificaram, só que estranhamente ela conseguiu sair. Não é por quê? Porque não tinha nada contra ela. Só que agora, mesmo tendo nada contra ela, né, o Moraes vai lá e ordena a apreensão de celular e bens da esposa, né? Seria ela, teria alguma ligação com o Ramagem? Mas ela conseguiu já estar lá com ele. E Moraes determina que Câmara seja comunicada de perda de mandato de Alexandre Ramagem, tá? Lembrando que isso é uma coisa relativamente recente, que no passado a Câmara resolvia se ia tirar ou não o mandato do deputado, tá? Jorge Messias será sabatinado na CCJ dia 11 de dezembro, anuncia Otto Alencar.
Então o pessoal já está acostumando com a ideia, já que o Alcolumbre, né, não é um cara que estava muito feliz com a situação. E o STF conclui julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro nesta terça, por unanimidade. A primeira turma decidiu tornar deputado réu. Já sabe, pisou no Brasil, é preso, não tem nenhuma dúvida. E, claro, o Alcolumbre aí você percebe que quebrou aí, né, essa questão de voto à distância do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Voto à distância de Eduardo Bolsonaro é anulado no Congresso, então ele não vai conseguir mais fazer isso, então é questão de tempo ele também perder o mandato. Tá? Esse é o nível do Brasil. Em derrota para o governo, o Senado aprova a pauta-bomba bilionária, o Alcolumbre faz esse jogo. Você vai ver com o Hugo Mota também, que ele tenta empurrar os dois lados extremos e o centrão vai tomando uma forma mais firme, né? Essa pauta-bomba a gente fala aí de agentes comunitários de saúde, né? Uma aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. O impacto do projeto pode chegar a 103 bilhões de reais. Sabe o que é bilhão? Pois é, vai ter que começar a aprender. O governo cogita acionar a STF para barrar a pauta-bomba no Congresso, eles vão tentar lutar. Tudo vai depender muito da negociação, você sabe como funciona, né? Hugo Mota articula bloco com Centrão e isola PT e PL, tá? Mota rompe também com o líder do PL por WhatsApp, fala não conte mais comigo para nada. Então você percebe que estão se distanciando e talvez isso aí seja um ensaio para a terceira via. O sonho desses caras é o quê? Afastar aqueles que têm, né, um projeto mais sólido e tentar o Centrão ter mais força. E eles são a maioria lá, né? Zé Trovão se manifesta sobre possibilidade de greve dos caminhoneiros. Ele fala assim, é isso que gostaríamos de fazer, mas... Aí ele manda o mas aqui, a paralisação neste momento pode causar um caos ao nosso presidente. Então não vai fazer nada, tá? Sabe por que não vai fazer nada? Porque a MPF denuncia caminhoneiros que bloquearam a principal rodovia do país para pedir golpe, tá? Isso retroativo, 2022. Então os caras que fizeram lá toda a movimentação também estão... Por quê? Você está percebendo, né? A partir do momento que os Estados Unidos deu uma leve recuada, contenção de danos, a situação aparentemente ficou um pouco mais tranquila, eles têm essa coragem, vão crescendo para cima da direita, tá? Mas olha o Globo aqui, a Malu Gaspar. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Aí eu me pergunto, por quê? Você tem que superar essa falta de limites. Vocês não estavam tão felizes com a postura do Supremo? Vocês estão com receio, talvez, que no futuro esse Supremo possa agir contra vocês? Será isso? Né? Não sei, pode ser. Falando já de, né, um pequeno bug ali na Globo, né? Vamos chamar de blug. O Estadão tem a sua tela azul, né? Um desfecho amargo. Prisão de Bolsonaro e militares é um avanço histórico. Aí você percebe, parece igual. Mas, já mandaram massa, igual o Zé Trovão. Condução do processo pelo STF deixa fissuras sensíveis que podem dar algum problema. A COP como ela é, outra tela azul. Belém não expôs o esgotamento do multilateralismo, mas sim da fantasia de uma transição energética feita à força e à custa da prosperidade. Já até a COP também apanha da tela azul do Estadão. Governo Trump alerta Coca-Cola após o patrocínio ao evento com Moraes. Pois é, teve lá, apareceu, muita gente mostrou no Twitter lá que o Moraes ia para um evento, nesse mês de novembro, a Coca-Cola patrocinou o Congresso Nacional do Ministério Público, tava lá o patrocínio e o pessoal começou a indicar, peraí, a Magnitsky não funciona? Né? O pessoal até fala ali no comentário no Instagram, muito engraçado, ó, ah tá, vai querer multar a Coca-Cola? Ela derruba o Trump em um mês. Esses caras vivem em Nárnia. Você acha mesmo que a Coca-Cola tem poder para derrubar um presidente? Ah, mas os comentários que você lê no Brasil são muito engraçados. Coca-Cola diz não saber que Moraes palestraria em evento. A Coca-Cola toda na defensiva. Não, peraí, Coca-Cola se justifica por ter patrocinado, não sabia, vai mudar, calma, tá tudo tranquilo. Tá? Porque os Estados Unidos fica de olho. Muita gente falou, olha, os Estados Unidos não tá fazendo nada. E eu vi várias vezes pessoal que é os famosos contra a lei Magnitsky, né? Porque no Brasil é muito difícil você conversar. É sempre que a lei Magnitsky vai fazer tudo ou a lei Magnitsky não vai fazer nada. Ela é um processo, tá? E o processo é lento e gradual. Não se pode fazer nada com muita velocidade, tá? Até porque a Venezuela tá aí parada, né? Maduro tá lá fazendo dancinha, só que é gradual. Venezuela dá 48 horas para companhias retomarem voos ou perderem direitos. Então tá aí, ó. Não adiantou, tá? Ele ameaçou. Voos internacionais são cancelados na Venezuela após alerta sobre aumento da atividade militar. Os Estados Unidos está ali. Se você pegar no mapa, assim, vendo de cima, né? No Flight Radar, se eu não me engano, você percebe os aviões já dando a volta na Venezuela, porque ali tá perigoso, tá? E Venezuela revoga a licença de companhias aéreas após cancelamento de voos. E aí que ela se
Venezuela se fecha mais ainda, tá? Israel denuncia elo do regime de Maduro com terrorismo islâmico. Então Israel já apontou aí esses problemas, que você vai perceber que tem uma notícia gravíssima nos Estados Unidos em relação a isso. Mas antes, Trump diz que ataques por terra contra traficantes começarão muito em breve. Então é aquilo, estava no mar do Caribe fazendo toda a movimentação, mas por terra também tem que ser visto, e ele falou que é até mais fácil, tá? Trump ameaça Maduro da Venezuela, falou que vai conversar ou do jeito fácil ou do jeito difícil. Ou ele sai tranquilamente ou vai ser na paulada, né? Chefe do Pentágono chega ao Caribe e aumenta a tensão na região. Então a coisa vem escalando. E agora vocês vão entender porque isso aí tá tão... Essa questão do afegão, né? Tiroteio perto da Casa Branca deixa feridos, diz polícia. Infelizmente não só feridos. O animal que atirou nos 2 membros da Guarda Nacional, diz Trump, ambos em estado crítico, também está gravemente ferido e pagará um preço alto. Deus abençoe nossa Guarda Nacional e nossas forças de segurança. Eu, como presidente dos Estados Unidos, estou com vocês, tá? Então você percebe que esses dois aí, né, em estado grave, né, a Sarah Beckstrom e Andrew Wolf, só que a atualização agora, a moça já faleceu, tá? Ele ali, o Andrew Wolf, ainda está lutando pela vida, e isso aí com certeza já vai mudar bastante a estrutura das coisas nos Estados Unidos. Suspeito de tiroteio perto da Casa Branca é homem afegão, diz o jornal, tá? E após ataque em Washington, os Estados Unidos suspendem solicitações de imigração do Afeganistão. Então acabou. E dizem mais que Trump promete congelar a imigração de países de terceiro mundo após ataque em Washington, ou seja, não receberá mais ninguém. Tá? Esse é o nível da situação. Até mesmo retroativo, Trump ordena a revisão de green cards e asilos aprovados por Biden, fazendo o que? A limpeza por baixo. Ou seja, você tem aí... Biden aceitou várias pessoas de esquerda que achavam que eram viáveis para o Partido Democrata. Então, Trump vem fazendo a limpeza profunda aí em relação a isso. Tá? Então, muitos green cards podem ser cancelados se apresentar algum perigo para os Estados Unidos. Justiça da Geórgia arquiva processo contra Trump por tentativa de interferência nas eleições de 2020. Né? Era o último processo, aí você percebe a vitória completa em relação ao Trump. Naquele papo que não, ele estava se metendo, que isso, que aquilo. Você percebe que nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Aqui no Brasil, Bolsonaro não teve a mesma chance. País diferenciado, né? Xi Jinping diz a Trump que retorno de Taiwan à China é parte fundamental da ordem internacional. Não sei ainda qual é vamos dizer, a reação do Donald Trump a isso, porque isso aqui vai impactar nós. Você vai falar o que tem a ver Taiwan com a China. É que se o Donald Trump permitir que a China domine Taiwan, você vai, talvez Donald Trump deixe aí a esquerda pegar outros países também. Vamos dizer assim que ele vai fazer uma negociação. E aí pode ser que a gente fique numa situação um pouquinho pior, né? Trump pediu que o Japão abaixe o volume sobre Taiwan após ligação com Xi Jinping. Diz aí o jornal americano que a gente sabe que não pode confiar muito. Então eu vou esperar um pouco mais, tá? Se realmente os Estados Unidos falar assim, ó, não vou ajudar Taiwan, aí você já pode ficar um pouquinho preocupado, tá? China barra 69 mil toneladas de soja brasileira e suspende 5 produtores. A China quer ajudar o Brasil, aparentemente não é bem assim. Talvez a China venha aqui, não compre e compre logo, né, a terra, né? Porque eles já fazem isso bastante. Tribunal da União Europeia determina que casamento homoafetivo deve ser reconhecido em todos os países do bloco. Pautas globalistas avançando com toda a força ainda na União Europeia para enfrentar o Donald Trump. Isso aqui é um embate frontal, tá? E Alckmin diz que próxima prioridade com os Estados Unidos é reduzir tarifas da indústria, tá? Porque se você ler os jornais vai parecer que o Brasil não tem mais tarifa, nenhum problema com os Estados Unidos, mas não é bem assim, tá? Paulo Guedes diz que o mundo vive um tsunami de conservadorismo. Ele falou, agora é geopolítica na frente, conservadores na frente, liberalismo no banco de trás e socialistas fora da conversa, tá? Mas ao mesmo tempo ele diz que tarifar o mundo inteiro foi uma inabilidade de Trump, diz ex-ministro Paulo Guedes, né? Aí eu já não concordo, né? Aí você vai falar, mas você está discordando do Paulo Guedes? De certa forma, se ele fala que agora é geopolítica, você só tem 2 formas de enfrentar, né? E dominar territórios, ou pelo menos mostrar a sua influência. Ou você vai com pedaço de pau e bate na cabeça do cara, ou você vai lá e tenta tirar o financiamento. Ou seja, você bate de frente questão econômica ou questão armada. A gente não quer armada. Donald Trump foi da forma mais pacífica, senão não ia se chamar de peacemaker, né? Enfim, religião está voltando para a América, diz o Donald Trump. Ele falou que a religião está voltando para os americanos, para a América. Aí ele vai falar assim, mas por que você fica mencionando isso? Ele vai falar, porque para mim é uma grande coisa.
porque a recuperação da religião, né, da questão aí cristã para os Estados Unidos, para o presidente Trump é muito importante. Enquanto aqui no Brasil, o crime organizado lava dinheiro nos Estados Unidos e importa armas americanas, diz o Haddad, para bater mais de frente ainda com os Estados Unidos. Complicada a situação, né? Enquanto golpe de Estado, militares anunciam tomada de poder de Guiné-Bissau, que com certeza não usaram batom, né, nem Bíblia, nem nada. Mas Guiné-Bissau já teve uns 16 golpes de Estado. Eu, sinceramente, não faço ideia de que lado estão esses militares. Se estão do lado dos russos, enfim, não faço a mínima ideia. Ah, e o pessoal fica lá, ó, faltou um Xandão lá, já agradeceu hoje por ter justiça eleitoral no Brasil. Não é bem assim, né? Eu acredito que situação completamente diferente, mas aqui no Brasil a esquerda é apaixonada, né, pelo Xandão. Assim como a Globo ali, você percebe que tá meio preocupada. Mas o povo que fica lendo as notícias de esquerda está achando tudo maravilhoso e tudo lindo, tá? Trump exclui África do Sul do G20 nos Estados Unidos em 2026. Esse aí que chegou lá para conversar com o Trump ligou a TV lá, mostrou umas imagens, ficou todo sem graça, deu um sorrisinho, não adiantou nada, foi bem... Inclusive, né, o presidente da África do Sul, que faz parte do BRICS, tá? Principal aí. Seria o S do BRICS. Ele tentou ser uma coisa, tipo assim, super educado com o Donald Trump, né? Você vê conversando, bem diferente até mesmo na época como foi o Lula, né? Muito mais, vamos dizer assim, simpático do que o Lula. Mesmo assim não adiantou nada, né? E por isso que eu falo pra vocês. Você fala, olha, mas ele teve aí uma reunião aparentemente amigável. Não adianta. Aqui, América do Sul, ex-presidente do Peru é condenado a 14 anos de prisão. Não é esse que o Lula ajudou a mulher a vir para o Brasil, tá? Esse é outro, um pouco mais centro-esquerda. Aquele do brother aí, né? Da esquerda, ele é mais, o do caso da Odebrecht, é esquerda. Agora, o atual presidente do Peru, ele é conservador, tá? Do lado dos Estados Unidos. Então, a gente tá falando dos outros que acabaram vacilando. E 64% dos brasileiros acham que o governo Lula deve se aproximar de Israel, tá? 64%, e eu falo, provavelmente nunca acontecerá. Pode até fingir que acontece. Não, vocês não têm noção do nível de diferença absurda que é, tá? São bem contrários, tá? Enfim, calendário russo de 2026 exalta Putin em todas as estações. E olha o que o pessoal do Brasil comenta aqui. Onde eu compro? Como vamos conseguir um desse? Quanto custa? Vem vender aqui no Brasil. Eu fico perguntando, do nada, né? Quando o Bolsonaro foi lá sentar para conversar com o Putin, ele era um horror. Agora, aparentemente, tá todo mundo amigão, tá todo mundo querendo ele de volta, né? Que o Putin é maravilhoso. Que coisa do Brasil, né? Enfim, nova tributação sobre dividendos pode provocar fuga de 35 bilhões de reais. Dólares. Eu falei reais porque né, tá acostumado, mas é bilhões de dólares que eu convertendo aí, você sabe que dá um montante absurdo. Por quê? Porque muito provavelmente muita gente já vai sair do Brasil, porque ficará uma situação insustentável, tá? Agora, para finalizar, algumas notícias aleatórias. Marinha compra 1,3 milhão em fuzis dos Estados Unidos. Do nada a Marinha vai lá e compra esse monte de fuzil. Né? Vão usar para quê? Não sei. STF derruba a revisão da vida toda do INSS por 8 votos a 3. Então você percebe aí que pessoal que é aposentado antes de 94 ia dar toda aquela questão de revisão da vida toda. Aparentemente não terá mais. E o pessoal nos comentários falando, não, mas isso aí é só para quem trabalhou antes de 1994. Ou seja, muita gente ainda, né? Não vai conseguir mais enquanto o Congresso aprova a liberação de 42 bilhões, tem que falar o vírgula ali, né? 42 bilhões e 200 milhões de reais para benefícios sociais, tá? Que aí você vê que não é só isso, além disso, o Congresso também aprovou a criação de 8,6 mil novos cargos para o Ministério da Educação, ou seja, dinheiro indo para vários lugares, tá? Vários lugares. E você tem que tomar cuidado, porque a HP vai demitir cerca de 6 mil funcionários até 2028 por adoção de IA. Então você olha para um lado, você percebe empresas de qualidade e cérebros do Brasil fugindo do Brasil, a IA dominando e tirando muitos empregos, e o Brasil aqui, né, com essa notícia, você percebe que vai mesmo que manter uma população mais controlada, que seja dependente do Estado, que não tenha um sucesso. Viu o último vídeo a gente falou da Coreia do Norte, né? O processo é lento, gradual, mas muito claro, para quem entende, né? E vamos ver se eles conseguem. Tá, porque é aquilo, 2026 vai acontecer muita coisa, vamos dizer assim, impactante. Né? Eu acredito que ano que vem que começa as coisas de verdade acontecerem, tá? Que vai ser um ano que, na minha opinião, vai ser o mais vamos dizer assim, gritante em relação à política e Brasil, se ele vai virar chave, se ele vai virar comunismo mesmo,
ou não, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. Agradeço demais aí se você clicou no link da Amazon e comprou alguma coisa nessa Black Friday. Esse ano tá sendo um dos mais difíceis da minha vida. Muitas semanas aí tem coisas seríssimas, questões de saúde. Essa semana foi bem complicada, mas lembre-se, não desista, nunca desista. Por mais que eu não esteja muito bem, eu posso até gaguejar uma notícia ou outra, você percebe que eu não tô meio avoado, mas eu nunca vou deixar aqui de falar com vocês para informar vocês, porque é importante você saber o que acontece à sua volta, para você não ser pego desprevenido. É extremamente importante, pelo menos eu acredito nisso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, a gente se fala e até mais.